Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa segunda aula do nosso curso de processo seletivo de mestrado e hoje nós falaremos sobre o currículo Lattes. Ontem nós vimos que os editais, a partir dos nossos exemplos, nos diz o seguinte, que o currículo Lattes é um documento obrigatório a ser enviado quando a gente realiza a nossa inscrição para o processo seletivo, tudo bem? E o nosso currículo Lattes, ele é critério de eliminação em alguma etapa, tudo vai depender do programa, vai depender da universidade, enfim, né? Cada universidade tem ali uns critérios em relação ao currículo Lattes, certo? E tudo isso nós observamos a partir da leitura do edital, tudo bem? E o currículo Lattes ele pode ser tanto eliminatório quanto classificatório. E nós vimos na nossa aula anterior que, se for classificatório e se for eliminatório, nós vamos dar a mesma atenção para esse currículo. Tanto um quanto o outro é importante na questão do processo seletivo, tudo bem? Qual que é o objetivo da nossa aula? Nós devemos transformar o nosso currículo Lattes em uma ferramenta estratégica que nos ajude no processo seletivo para o mestrado. Se ele for eliminatório, nós podemos ter um bom projeto, um projeto excelente. Isso aconteceu comigo quando eu prestei mestrado pela primeira vez, né? Vou contar, né, para inspirar ou motivar. Sempre tem alguém na mesma situação. Eu terminei a faculdade em 2007, terminei a graduação em 2007 na Unesp. Voltei 15 anos depois com o desejo de prestar o mestrado. Porém, quando eu observei ali nos editais, eu já sabia desde 2007 que o processo em ciências sociais para o mestrado acontecia no mês de agosto. Num determinado momento, depois da pandemia, em 2020, eu vi que estava aberto o processo seletivo e me inscrevi, certo? Na etapa, no caso desse edital, eu disse para vocês que os editais eles também podem alterar de um ano para o outro. Nesta etapa era necessário o seguinte: a primeira etapa consistia em tirar nota 7. O projeto de pesquisa valia 7 e o currículo Lattes tinha peso 3. Eu poderia ter até 3 pontos no currículo Lattes e ter até 7 pontos no meu projeto de pesquisa, ou seja, 10 pontos, tudo bem? No entanto, eu tirei 5 no meu projeto de pesquisa, não foi uma nota ruim, foi uma nota até boa, tirei 5, porém eu zerei no meu currículo Lattes. 5 mais nada é igual a 5, a nota mínima era 7. Ou seja, não consegui entrar no mestrado naquele ano devido ao meu currículo Lattes. Aí o que eu fiz? Como meu currículo Lattes havia zerado, eu procurei, nesse período de recurso, eventos dos quais eu poderia participar para enviar um currículo como interposição com aquelas informações que eu não tinha e que zerou o meu currículo. Conforme eu já havia falado para vocês, o meu currículo atualizado não foi aceito. Por quê? O documento deveria ser enviado até a data X e foi analisado até a data X. Então, não adiantou de nada essa interposição de recurso, tá? Que foi o que nós discutimos ontem. No próximo ano, no ano seguinte, o processo mudou. Primeiro era análise do projeto e o currículo Lattes ele também tinha uma validade, também tinha uma pontuação, mas já não era junto. Só que nesse momento eu já estava preparada. Participei de mais de 40 eventos. Participei de eventos com apresentação de trabalho, acredito que em pelo menos 2 ou 3 eventos. Enfim, o meu currículo já não foi mais um currículo zerado. Se eu não me engano, eu consegui a nota máxima que foi 3, tudo bem? Então é importante a gente ter essa noção. No meu caso, o currículo era eliminatório e não classificatório. No doutorado em educação escolar foi classificatório, mas a gente deve dar a mesma atenção sempre, certo? O currículo Lattes, né? O currículo Lattes é uma plataforma padrão no qual a gente registra a nossa produção científica no caso brasileiro. Nós vamos ver também a questão do ORCID,
que são publicações mais em nível internacional, tudo bem? E aqui está dizendo o seguinte: a maioria dos programas de pós-graduação exige o Lattes como parte do processo de seleção. Então, se você ainda não tem o seu currículo Lattes, providencia esse currículo o quanto antes. E não é só providenciar o currículo com foto, suas informações básicas, aquelas coisas todas, né? Mas também de turbinar aí, entre aspas, esse currículo com as questões ali que nós vamos ver a seguir que o processo seletivo demanda. E a gente vai ver como fazer isso também. Porque ele é essencial para o processo seletivo de mestrado. As comissões, em geral, vão avaliar o seu currículo, identificando a sua produção acadêmica, suas atividades extracurriculares, ou seja, como você tem agido nos últimos anos e quais são as suas experiências e de que forma elas podem contribuir para uma linha de pesquisa na qual você está pleiteando ali uma vaga, certo? O currículo Lattes, assim como a gente tem o currículo Vitae, que é aquele nosso currículo quando a gente vai procurar um emprego, nós temos aquele currículo com toda a nossa trajetória profissional. O currículo Lattes é um currículo onde tem a nossa trajetória acadêmica, tudo bem? Dicas práticas de preenchimento: dados pessoais, formação acadêmica, formação profissional e estágios, produção bibliográfica, atividades complementares. Mantenha o Lattes atualizado sempre, tá? O currículo Lattes, ele não é algo que você vai fazer hoje e esquecer. Você abriu o seu currículo Lattes, ele vai ser preenchido sempre, ele deve ser sempre atualizado. E nós vamos ver que o Worked, ele deve ser atualizado junto com o currículo Lattes, tudo bem? No entanto, que se nós observarmos os editais, tendo como exemplo a educação escolar que eu trouxe aqui para vocês, que nós vimos inclusive ontem, é considerado a participação nos últimos 3 anos. Tudo depende do edital, depende do programa, mas em geral conta a pontuação de determinadas produções dos últimos 5 ou 3 anos, certo? Então a plataforma é essa daqui, você pode digitar plataforma Lattes, que vai aparecer esse caminho. Se você já tem currículo, atualizar currículo. Caso você não tenha, cadastrar novo currículo. Seguinte, quando você vai cadastrar um novo currículo, vocês vão observar que isso é feito pela plataforma Gov. Por quê? A CAPES, ela é mantida pelo governo federal. Há algum tempo atrás, nós não tínhamos essa questão, né? Nós entrávamos diretamente ali pelo Lattes. Hoje, quando nós entramos pelo Lattes, no Lattes nós entramos pelo Gov, tudo bem? E eu gostaria também de comentar algumas coisas importantes. Quando preencherem o currículo de vocês, preencham com calma, com muita atenção. Por quê? Qualquer erro só é resolvido por e-mail e são questões burocráticas, tudo bem? Eu, no caso, né, vou contar aqui a minha situação. Eu me casei em 2014, então meu nome não é mais Michele Fernanda Sabino, eu tenho um outro nome que é o nome do meu esposo e o meu currículo Lattes ainda está como Michele Fernanda Sabino. Por quê? Imagina você, né, no caso das mulheres que se casaram, você tem o seu RG atualizado, você tem a sua certidão de casamento, na sua carteira de motorista, na sua certidão, no seu RG novo, você já tem o seu nome de casada. Porém, junto à Receita Federal, o seu nome ainda está o nome de solteira, porque você não fez essa alteração junto à Receita. Isso é importante. Porque às vezes você, mulher que se casou e carrega o sobrenome do marido, vai tentar abrir o currículo Lattes e não dá certo, não aceita e você não entende por quê. A questão é a seguinte: o seu nome está atrelado ao seu CPF conforme está na Receita Federal. Então, se de repente acontecer algum erro, coloca o seu nome de solteiro que vai dar certo. E mais uma coisa, nome da mãe. Imagina que os pais sejam separados e que na Receita Federal o nome da sua mãe ainda está
o nome de quando ela era casada com o seu pai. Ela alterou o nome e você coloca o nome dela atual no cadastro do seu currículo Lattes. Também não vai aceitar, porque são dados que se confrontam com os dados que estão na Receita. Então, muita atenção. O nome conforme está no seu CPF atualizado junto à Receita Federal, tudo bem? É uma dica importante. Aqui em resumo, esse resumo é editado por vocês. Esse texto é vocês quem vão fornecer. E esse resumo ele muda conforme o tempo. Por exemplo, enquanto eu era aluna de mestrado, o meu texto era o seguinte: atualmente é mestranda em Ciências Sociais na Universidade Estadual Paulista e uma série de informações. Hoje eu não sou mais mestranda em Ciências Sociais, então eu troquei. Atualmente eu sou doutoranda em Educação Escolar, coloquei a linha de pesquisa a qual eu estudo, mestre em Ciências Sociais em 2024, enfim. Fiz graduação, coloquei o local. Hoje eu sou facilitadora na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, na Univesp, enfim. Esse texto é informado pelo autor e ali você coloca informações que você julga relevante a respeito de você. Atualmente, sou X, coloca o cargo que você ocupa, por exemplo. Sou graduada em. Você vai colocar informações que são relevantes aos seus olhos. Quando alguém quer conhecer a respeito de você, o que você faz, a sua formação, pense dessa seguinte forma: esse resumo não tem certo e errado, é elaborado por você e ele deve ser atualizado, tudo bem? O currículo Lattes, ele não é simplesmente um documento para o processo seletivo de mestrado ou de doutorado, por exemplo. É um currículo muito importante que deve ser preenchido. Quando vocês entram num processo, num determinado programa, quando vocês estão já na pós-graduação, eu acabei de receber um e-mail, por exemplo, da universidade para que nós mandemos o nosso currículo o mais preenchido possível e todo atualizado, porque a faculdade está em processo de notas, né? Notas do programa de pós-graduação, do quadriênio. Então, o que mede, né, a nota de um determinado curso de pós-graduação, por exemplo, é a produção dos alunos. Então, o currículo Lattes ele tem que sempre estar atualizado, muito bem preenchido e com as informações nos lugares corretos. No entanto, como participantes aqui de pessoas que estão buscando um mestrado, nós vamos falar do que é importante preencher nesse caso, certo? Então vamos para o exemplo do currículo Lattes da Unesp, mestrado em Educação Escolar, tá? Só para nós vermos o que é pedido em edital, o que pode variar logicamente, mas a partir desse a gente poder visualizar quais são as necessidades e o que nós devemos preparar a partir desse edital. O currículo Lattes, no exemplo da Unesp, no mestrado em Educação Escolar, ele vai considerar as atividades realizadas nos últimos 3 anos. Você pode colocar atividades realizadas em anos anteriores? Pode e deve, tá? Quando você vai elaborar o seu currículo. No entanto, só vai considerar dos últimos 3 anos e quando você vai enviar a documentação que atesta que você tem determinada atividade realizada, você não precisa das atividades anteriores, apesar delas estarem lá, mas você vai enviar apenas dos últimos 3 anos. Então vamos ver. Comprovantes do currículo Lattes, considerando os 3 últimos anos, contendo documentos em formato único, em formato de PDF. Nós conseguimos imprimir o nosso currículo. Eu vou mandar um PDF de passo a passo de preenchimento, de como nós fazemos essas coisas. Aqui é só uma discussão a respeito dessas relevâncias e de como é feito, tudo bem? Mas o passo a passo eu vou enviar um arquivo pela plataforma. Então, nós temos o nosso currículo Lattes. Com a impressão com o PDF do nosso currículo Lattes, nós vamos juntar também os documentos comprobatórios. Por exemplo, você participou de um evento, você apresentou um trabalho, fez a submissão de um estudo, tudo isso só vai ser válido se você tem o comprovante. Se não tem o comprovante, não vai contar ali para sua pontuação no currículo, tudo bem? E olha uma informação importante.
Caso não haja nenhum comprovante a ser anexado, colocar uma página em branco escrito sem comprovantes, tá? Gente, leitura do edital. Então você colocou lá o seu currículo, não tem comprovante, mas o edital demanda que você tenha uma página em branca escrito sem comprovantes, tudo bem? Então vamos lá. Para o caso do mestrado, o que a educação escolar na Unesp em Araraquara, para o processo seletivo de mestrado, pede, né? Em questão assim de pontuação para a classificação final. Se você publicou algum artigo, pede o print da primeira página do artigo, onde esteja o nome da revista, volume, páginas e ano de publicação. Se for livro, se de repente você escrever um livro, um print da capa e a ficha catalográfica. Capítulo de livro, primeira página do capítulo, mais capa, sumário, enfim. Dificilmente talvez alguém tenha esses itens aqui. Pode ser que tenha, tá? Trabalhos publicados em anais de eventos. Primeira página do trabalho e ficha catalográfica do volume dos anais. Certificado ou atestado de participação em evento científico com apresentação de trabalho. Certificado ou atestado de participação em evento científico sem apresentação de trabalho, ou seja, você simplesmente participou como um ouvinte, também é válido. Declaração ou atestado que comprove participação em projetos de pesquisa, ensino e extensão com bolsa ou sem. Declaração, atestado e comprovante do vínculo empregatício da experiência exercida. Nós estamos falando de educação escolar. Em geral, quem procura educação escolar são professores, não é? Apesar que nem sempre, por exemplo, tem pessoas que assistem algumas disciplinas comigo como aluno especial, aluno ouvinte, e são psicólogos, trabalham dentro de uma instituição de ensino, mas não são necessariamente professores. Mas aqui na instituição na qual você trabalha, é possível você pedir um atestado e comprovante de vínculo da experiência exercida, porque esse vínculo, se ele tiver uma relação com a educação escolar, também conta uma pontuação, tudo bem? É só pedir na unidade escolar. Declaração de atestado ou comprovante de orientação de trabalho de graduação, atestado que comprove participação como avaliador em banca, enfim. Em geral, quem vai prestar o mestrado tem trabalho publicado em anais de eventos ou participação como ouvinte em cursos, palestras, enfim, certo? Vou dar aqui alguns exemplos. Na época da pandemia, eu assisti mais de 20 palestras, aliás, um pouquinho depois da pandemia, quando eu não passei no mestrado pela primeira vez devido à falta de itens ali no meu currículo Lattes, eu utilizava muito esse site da PUC Rio Eventos, porque a maioria dos eventos eram online. Entrei aqui para dar uma olhada, então nós temos aqui um evento pela plataforma Zoom online no dia 30/10, que é mais voltado para psicólogos. Palestra, logoterapia e desenvolvimento existencial. Então eu venho aqui em mostrar. Clico aqui na página do evento. É uma palestra, workshop ou evento com valor de 1 hora. Eu posso me inscrever, é gratuito. Olha só, o currículo da pessoa, né, dessa Ana Cláudia, que é psicóloga clínica, que vai ministrar esse curso, ele pode ser consultado e o ORCID dela é X, nós vamos entender esse ORCID aqui, tá? Declaração de participação. Terá direito à declaração de participação o aluno que estiver com inscrição confirmada no evento e permanecer na sala online por mínimo 30 minutos. O participante deverá renomear com seu nome e sobrenome o dispositivo de acesso no Zoom para que possamos identificá-lo e registrar presença. Veja, existe uma pontuação para a participação de evento no meu edital para o processo seletivo de mestrado. E eu tenho aqui um evento no qual eu posso participar de forma online com direito a uma declaração de participação. Ou seja, vai contar para o meu currículo Lattes, tudo bem?
Este daqui é um exemplo, tá? Foi o que eu usei muito para compor o meu currículo no período do mestrado. E a plataforma Evin, né, na qual vocês estão participando desse evento também, é um lugar muito interessante para encontrar eventos, certo? Então, eventos em destaque: educação, medicina, saúde e bem-estar, direito. Então, são pessoas que estão participando do nosso evento aqui de processo seletivo para o mestrado das mais diversas áreas. E na plataforma Even, nós temos também uma diversidade de áreas. Quando eu venho aqui em educação, no caso, né, existem eventos em todo o país. Eu sempre procuro eventos online, porque eu posso ver a partir da minha casa e ainda recebo um certificado por isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, dia 25 de novembro, um evento online. Clico aqui. Posso participar como ouvinte, posso participar com uma apresentação de comunicação oral. Eu posso submeter um trabalho em formato de artigo ou resumo. Tudo bem? É um exemplo. Boas práticas no laboratório, catálise e química verde. Vamos ver esse aqui, da área de química. Aqui também é um curso. Nós temos diversos cursos, workshops aqui, diversos eventos online, transformando ideias em publicações. Simpósios, seminários. 100% online, enfim, aqui nós podemos ver, né, eventos nos quais nós podemos realizar publicações e apresentar esse resumo. Por exemplo, quando nós falamos em resumo, isso significa de uma ideia e que não existe um trabalho completo. Pode ser que exista um trabalho completo a respeito do resumo que você está enviando, mas pode ser que seja um resumo no qual o trabalho completo não existe ainda. Tudo bem? Então você apresenta um resumo ali de um trabalho que você gostaria de realizar ou está em fase de realização, ou você realiza, né, faz um resumo, um artigo porque você viu essa proposta na Evin e você quer submeter um trabalho, e quando esse trabalho ele é aceito, você pode fazer a apresentação oral. Em geral são de 10 a 15 minutos, você vai falar a respeito disso no evento online, numa sala específica, e ao final, em geral, existem muitos aqui que são publicados em anais, tá? Estou procurando aqui um evento para mostrar para vocês, mas como já foi, não está me aparecendo aqui mais. A plataforma Even é um lugar excelente para procurar eventos para compor aí o currículo Lattes de vocês, tudo bem? Plataforma Even. Aqui na PUC-Rio, eventos, já tem esse evento aqui no dia 30 que é pela plataforma Zoom, é um evento online. Vou enviar para vocês diversas opções, tá? Num arquivo em PDF a partir dessa aula, mas o que eu quero que vocês compreendam aqui é o seguinte, que dá para participar de eventos nacionais e internacionais para receber uma certificação de participação como ouvinte, e isso conta para o nosso currículo Lattes, tá? Certificado ou atestado de participação em evento científico sem apresentação de trabalho, ou seja, como ouvinte. Se de repente você vai submeter um resumo ou você decide escrever um arquivo,
você vai ter um certificado ou atestado de participação em evento científico com apresentação de trabalho. E declaração que comprove vínculo empregatício e experiência exercida. São coisas que vocês podem utilizar para colocar no currículo Lattes. Então, voltando aqui, você que vai prestar o processo seletivo de mestrado, o que precisa ter no seu currículo? O seu nome, esse CV, né, currículo Lattes, né, o currículo Vitae, mais no formato de Lattes, você vai receber essa numeração assim que você realiza o seu cadastro na plataforma. A minha última atualização foi 8/9 e última publicação 8/9. Por quê? Prestem atenção. Você inseriu ali uma série de informações, tá? Você atualizou na data tal, porém você não enviou para o CNPq. Sempre que você faz alguma modificação no seu currículo Lattes, você vem aqui em enviar, porque senão ela não estará disponível, ela vai ficar ali somente para você porque você não enviou. Clica em concordo, em aceito e clica aqui em enviar para que o seu currículo seja atualizado e as pessoas tenham acesso a essas atualizações. O que você, estudante que pretende participar do processo seletivo de mestrado, precisa? Do seu resumo, muito bem feito, tá? Resumo individual, falando a respeito de você. Dados gerais, endereço. Aqui é uma questão muito importante, tá? Você tem o seu endereço no qual você mora. Essa informação você tem a possibilidade de mostrar, né, que ela seja pública ou não. Então não fiquem preocupados de colocar essa informação, porque você pode colocar no cadeadinho ali para que ela não seja pública. E nós temos também o nosso endereço institucional. O que é isso? Imagina que você seja aluno de graduação. Você está prestando mestrado na função de condicionante. O que é isso? Condicional, né? Existe essa questão no edital. Eu não terminei a graduação. Eu termino a graduação em dezembro. Mas o processo seletivo, ele tem início agora no mês de setembro. Então, eu tenho a possibilidade de enviar um histórico escolar em andamento, porque eu não terminei a graduação. Porém, a matrícula, depois que você passa em todas as etapas, para esse curso de pós-graduação, ela vai acontecer no próximo ano, em janeiro, por exemplo. Até lá eu já terminei a graduação. Foi assim que eu fiz. Por exemplo, eu fiz o processo seletivo do doutorado, por exemplo, mas eu ainda estava cursando o mestrado. No entanto, a minha matrícula, caso eu passasse, seria no dia 21 de janeiro, certo? Como eu passei em todas as fases do processo seletivo e a minha matrícula foi no dia 21 de janeiro, eu apresentei a defesa da minha dissertação no dia 19 de janeiro. Tudo bem? Então, eu prestei o doutorado, o processo seletivo, como aluna de mestrado ainda. Então, se de repente você ainda é aluno de graduação, você pode prestar o processo seletivo, porque é o seu último ano, termina em dezembro, a inscrição é só no próximo ano, tá? Então, o seu vínculo institucional, por enquanto, é com a universidade, como aluno de graduação. É um exemplo. Produções é onde você vai colocar o artigo que você apresentou no evento. E aqui, eventos é onde você vai colocar os eventos nos quais você participou com ou sem certificado, tá? Então, você precisa se preocupar com essas abas aqui: eventos, produções, formação e dados gerais. Agora nós vamos falar do ORCID. Pergunto para vocês: quantos José da Silva pesquisadores existem no Brasil? Vocês acham que é um só? Quantas Fernanda de Souza existem de pesquisadoras no Brasil? São exemplos, coloquei algumas situações de nomes mais simples só para nós pensarmos a respeito disso. O Lattes é o nosso currículo acadêmico em nível brasileiro, certo? O ORCID, ele é
internacional, ele conecta pesquisadores em nível internacional. Então, por exemplo, eu sou o José da Silva, porém o que me diferencia dos outros José da Silva é justamente esse número aqui, tá? Esse ORCID ID. Por quê? Ele é único e persistente. Esse número é meu e de mais ninguém. Se houver nomes semelhantes, é isso aqui que vai nos diferenciar dos outros pesquisadores. Então, quando vocês fizerem o seu currículo Lattes, existem universidades que pedem que ele tenha o ORCID justamente por essa questão. Aí você vai na página do ORCID, que eu também vou enviar para vocês. É muito simples, né? Eu coloquei aqui em português porque é uma plataforma em inglês para ficar mais fácil para entender todos os comandos. Você vem aqui em Cadastre-se agora e ao se cadastrar você vai receber esse número, esse ID, que é o que você vai atrelar ali ao seu currículo Lattes. Tudo bem? Então, o ORCID, eu não printei a tela mais aqui embaixo, mas nessa parte aqui, vindo um pouquinho mais para baixo, está as linhas de pesquisa que são do meu interesse. Então, quando uma pessoa digita essa palavra-chave, vai aparecer para ele todos os pesquisadores que pesquisam aquela coisa, né, aquele tema que ele também tem interesse. Por isso que o ORCID ele conecta pesquisas e pesquisadores em nível internacional. Tudo bem? Vocês observaram, vocês vão receber um certificado a partir dessa aula, um certificado de 15 horas a respeito da elaboração do currículo Lattes e do ORCID como visibilidade científica, tudo bem? Então tem a validade a partir da hora de aula assistida e o restante é a elaboração desses documentos. E lembrando, quando você faz o seu currículo Lattes, tudo o que você colocar no seu currículo Lattes, de forma simultânea você também vai colocar no ORCID para que os dois fiquem sempre atualizados com as mesmas informações. Observe que aqui no meu ORCID eu tenho o meu sobrenome de casada, porque ele não faz aquela atrelação com a Receita Federal como o Lattes faz. E aqui, né, conhecida como, segundo as normas da BNT, que é o que nós utilizamos, as publicações elas podem me referenciar dessa seguinte forma. Então eu coloco todas elas aqui, tá? Mas isso vocês vão receber em PDF para fazer tranquilamente o passo a passo, mas só para entender aqui os conceitos e o que é necessário para o processo seletivo. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. A nossa próxima aula é a respeito da elaboração do nosso projeto de pesquisa, que é o coração aí de todo o processo seletivo. Tudo tem início com o projeto de pesquisa. A comissão vai fazer a leitura desse projeto de pesquisa, vai observar se ele é viável, exequível, se ele se relaciona à linha de pesquisa, se existe um interesse em pesquisar, se vai agregar aquela sua proposta. Então, tudo começa com um projeto de pesquisa, então não percam a nossa próxima aula.